Amém. João 11:40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Sentar. Irmãos, aqui nós podemos concluir aquela nossa antiga ideia de que crer é uma questão de decisão. Porque o capítulo 11 de João é bem grande. Ele vai tratar daquele diálogo de Jesus com Marta, com Maria, de uma série de assuntos, quando ele está se dirigindo para ressuscitar Lázaro. E aí, neste verso 40, Jesus disse: não tenho dito para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Quer dizer, dá a entender que em todo esse capítulo, Jesus conversou a respeito disso com Marta. Então aqui Jesus está cobrando dela o quê? Uma decisão de crer. E decisão é algo importantíssimo nas nossas vidas. As coisas nas nossas vidas, elas só acontecem de acordo com a decisão que nós tomamos. Se nós não tomarmos nenhuma decisão, as coisas podem ir caminhando, ou bem, ou ruim, ou mal, dependendo de uma série de fatores, mas quando nós tomamos decisões, nós passamos a condicionar o caminho da nossa própria vida. E a fé, no contexto do Evangelho, é decisão. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram confiar na palavra e expor a própria vida. Daniel decidiu confiar na palavra e expor a própria vida. Pedro decidiu confiar na palavra e expor a própria vida. E todo mundo tomou uma decisão. Eles tinham muita fé. O que se resume a fé dele? Numa decisão. E às vezes, nós, seres humanos, não encontramos o potencial em nós mesmos para tomarmos decisões importantíssimas. Às vezes, de uma atitude, às vezes de uma simples palavra. Algumas coisas simplesmente que nós deveríamos chegar e falar para alguém. Como se diz, abrir o jogo ou botar as cartas na mesa. Às vezes, por falta de um pequeno esclarecimento, faltou o quê? Uma atitude, uma decisão de alguém chegar e falar assim: ei, peraí, não é isso não, é isso aqui. Às vezes, por uma falta simples disso, as coisas vão caminhando de uma maneira totalmente às avessas. Por isso, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Quer dizer, tem que tomar a decisão. O que é sim, o que é não, não. E o que passa disso? Procedência maligna. Ou seja, nós temos que ser muito claros, muito transparentes no que falamos, no que decidimos. A Bíblia tem mandamentos. E por causa de algumas pessoas não tomarem a decisão de se enquadrar nestes mandamentos, elas acabam perecendo. E enquanto elas não têm essa atitude, elas nunca veem nas suas vidas a glória que Deus propôs. Há muitas coisas a se falar. Uma delas, que é a que mais atrapalha a vida de muita gente, é o mandamento do dízimo. Nós temos estudado sobre isso, conversado sobre isso, encontrado tantas pessoas que ainda questionam isso por aí afora. Enquanto a pessoa não tomar aquela decisão que a Escritura falou, ela vai ficar esperando na sua vida 1000 coisas acontecerem. E a Bíblia diz que, com maldição, sois amaldiçoados, porque me roubais
vós toda a nação. Outra coisa que nós precisamos é a decisão, quando Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Esta é uma decisão dificílima. Imagina se uma pessoa facilmente vai encontrar disposição de largar um bom emprego para assumir um ministério começando do zero, onde ela olha para frente e não vê recurso nenhum, onde ela diz assim, não, se eu largar esse emprego, como que eu vou pagar as minhas contas? Não, como é que eu vou fazer com os meus filhos que estão no colégio particular? Então, ela fica muito vulnerável a uma decisão tão radical dessa. E muitas vezes, como casos que eu conheci, Deus fala de muitas maneiras, mas a pessoa ela não consegue a força para tomar aquela decisão. E o que acontece? Ela vai vivendo a sua vida, mas não no plano que Deus traçou para ela. Outra coisa que requer uma decisão, e essa eu considero muito mais terrível, é quando o Senhor diz que nós temos que perdoar. Perdoar, meu irmão, é uma coisa difícil. Eu admito que é difícil, mas tenho que admitir que é necessário. Se perdoar aquele que te feriu, Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Estevão diz assim, Senhor, não lhes impute este pecado. Pedro, naquela crucificação lá de cabeça para baixo, segundo a tradição judaica, ele não mencionou nenhuma palavra de maldição. Irmãos, há o relato de um pastor missionário, pregando ali na União Soviética. E sabe o que esse homem diz? O potencial de decisão desse homem, a capacidade de perdoar desse homem, chegou a tal ponto que Deus pôde realizar uma obra tão tremenda com ele. Ele estava pregando na União Soviética, os russos pegaram ele, bateram nele de tudo que foi jeito, amarraram ele e violentaram a esposa desse homem na frente dele. Depois soltaram ele. Ele conseguiu, na verdade, escapar, por questões jurídicas, houve um socorro e ele foi liberto. Esses mesmos homens que violentaram esse homem, violentaram a sua esposa na sua frente, vieram a se converter. E hoje, uns 5 ou 6 são membros da igreja daquele homem. E eles se abraçam. A paz do Senhor, irmão. E aí? Deus pôde realizar essa obra. Deus contou com a vida daquele homem. Permitiu todas aquelas afrontas, tudo aquilo, mas a capacidade de decisão daquele homem em perdoar, pôde Deus trabalhar e fazer que, pelo ministério daquele homem, aqueles que o afrontou de uma maneira tão terrível, ainda viessem conseguir o escape do inferno, pelo próprio ministério dele. E hoje, são lá uma família em Cristo Jesus. Que situação! Decisões muito importantes geram galardões muito importantes. Decisões importantes geram mudança nas nossas vidas de uma maneira muito importante. Sempre nós temos que tomar alguma decisão. É claro, hora de decisão é hora de oração. Mas eu vou te dizer uma coisa que você nunca ouviu. Tem horas que você vai orar e Deus não vai te mostrar o caminho. Como assim? É isso mesmo. Porque existem decisões que pertencem a você, por uma lógica de fatores, por uma lógica de circunstância. Você tem que botar a sua cabeça para funcionar, analisar os fatos e, como um ser pensante com capacidade de decisão, e como Deus disse para Adão, domine com essa estrutura de que Deus te criou, há situações em que Ele vai
esperar que você tome a decisão. Depois ele vem e confirma até a tua decisão. Estou falando de um estágio já bem para frente, mas uma realidade. Normalmente, isso acontece com algumas pessoas que conhecem um pouquinho da numerologia bíblica, em que os profetas se levantam na igreja e dizem assim: irmão, estou vendo vir uma capa sobre você com o número 5. Irmão, estou vendo o número 5 na sua frente. O que é o número 5? Livre-arbítrio. Ou seja, Deus está esperando que a pessoa tome uma decisão para daí então realizar alguma coisa na vida dela. Enquanto ela não tomar a decisão, é como se Deus estivesse de braços cruzados. Eu mesmo vivi uma experiência dessa. Situação difícil, clamava ao Senhor, ia buscando o Senhor em tudo que é canto. Senhor, me diz o que fazer. Senhor, me diz o que fazer. Senhor, me diz Senhor, o que eu faço? Senhor, eu vou para o norte, eu vou para o sul. Senhor, toma essa decisão, eu não tomo. Senhor, Senhor, e clamando, e os céus fechados. Um dia eu parei para analisar a situação, como que somando 2 mais 2 igual a 4, tal. Cheguei, eu falei, vou tomar a decisão. Quando eu disse que ia tomar a decisão, no culto da noite se manifesta Deus e diz assim: toma a decisão, eu estou contigo, no dia tal, do mês tal, pode tomar a decisão. Deus estava esperando que eu analisasse, esquadrinhasse a situação, concluísse na lógica dos fatos e tomasse a decisão. Aí ele iria abençoar. Então, irmão, Deus fala? Fala. Deus dirige? Dirige. Deus faz? Faz. Mas não faz aquilo que é para você fazer. Amém? Tem coisas que são para você fazer, meu irmão. Ah, Senhor, esse chão está tão sujo, dá um soprinho aí do céu para... Não, pega a vassoura e faz. Entende? São coisas que existem tanto na margem do espiritual, quanto nas situações naturais, em que há momentos que Deus está esperando que você dê o passo. Você não é um ser robotizado. Tudo tem que Deus apertar um botão no céu para nós tomarmos uma decisão. Não, nós temos que ter, aliás, fomos criados com potencial de decisão. E como fomos? Um antigo filósofo disse o seguinte: eu penso, logo existo. Eu penso, logo eu existo. Então, irmão, nós temos que aprender, buscar em Deus e saber qual é o limite, até onde eu tenho que fazer e a partir de qual momento eu tenho que esperar que Deus faça. Amém? Esta é uma realidade que não pode faltar nas nossas vidas. Há situações que, se você não se mexer, se você não tomar a decisão, nada vai acontecer, tanto com os mandamentos, como por muitas coisas e muitas situações. Houve um profeta lá no Antigo Testamento, Micaías. Foram chamar este homem já com afronta. Olha, vê o que você vai dizer para o rei, porque todo mundo já disse coisa boa para ele. 450 profetas já falaram que ele vai prosperar, que ele vai se dar bem. Vê se tu fala igual. Aí ele diz o quê? O que o Senhor me disser, isso eu falarei. E assim ele fez. Primeiro lançou uma ironia diante do rei. Ah, tu vai prosperar. O rei percebeu a ironia dele, questionou, ele falou assim, ó, que eu vi é isso, isso e isso. Vocês estão fritos, vocês estão perdidos, Deus não está nesse negócio. Tomou a decisão, sabendo que a espada viria contra ele, sabendo que ele sofreria danos, sabendo que terríveis coisas poderiam suceder até a morte dele. Contudo, ele tinha uma decisão no seu interior, de falar a verdade nua e crua. E ele sabia muito bem que aquela situação, que ele não poderia prever, somente quando Deus falasse é que ele poderia transmitir alguma coisa. E assim ele fez. Irmãos, quando você tem decisões a tomar no dia a dia,
Estas decisões é que vão revelar se você poderá ou não alcançar um ministério. Porque quando você alcança um ministério, aí existem outras decisões a ser tomadas. E decisões muito mais importantes do que um mundo natural que nós temos vivido. Quando você assume um púlpito, quando Deus te manda numa outra igreja pregar, ali na hora Deus te dá certas palavras que você tem que tomar a decisão se vai falar ou se não vai falar. Você não tem que querer saber quem está ouvindo ou deixando de ouvir. Situações que eu já vivi, de chegar, receber a mensagem de Deus e ter um segundo para decidir se ia falar ou se não ia falar, se eu ia continuar sustentando a amizade com aquela liderança, com bispos, presbíteros e pastores, ou se eu ia rasgar o verbo e saber que nunca mais nenhum deles ia querer olhar para a minha cara, e quando eu virasse as costas e ainda iam falar mal de mim. Decisão é decisão, sim, sim, não, não. Amém, irmãos? Você precisa se preparar para as decisões. Primeiro no mundo natural. Primeiro no mundo natural. Depois no espiritual. Da onde Davi foi tirado? Do mundo natural. Né? Qual foi a decisão dele? Ele estava com responsabilidade sobre as ovelhas do seu pai. Vinha o leão, vinha o urso, ele não olhou o que ele tinha que enfrentar. Ele foi e enfrentou. Deus mandou ele enfrentar aquele leão? Deus mandou ele enfrentar aquele urso? De quem foi aquela decisão? Dele mesmo, a valentia dele. Aí Deus olhou e falou assim: é desse aí que eu quero. É desse que eu quero. Se ele no natural toma essas decisões, quando eu mandar, nada vai deter esse homem. Amém, irmão? Você precisa ser uma pessoa de decisão. Tem pessoas que têm muita dificuldade para tomar decisão. Eu, particularmente, eu tenho uma certa lentidão. Eu tenho mesmo. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão, uma coisa eu não gosto de fazer, é voltar atrás. Então eu fico questionando todos os pontos até tomar a decisão. Também depois que eu tomo, irmão, para voltar atrás não é fácil. Mas não é fácil mesmo, né? Existem pessoas que têm traumas, pessoas traumatizadas, e esse potencial de decisão da vida da pessoa fica muito equivocado, fica muito confundido. A pessoa nunca consegue chegar à conclusão de nada. Pintou uma situação, ela vai bater na porta do vizinho. Olha, o que eu faço? Pintou outra situação, pega um número de telefone e liga para alguém. O que você faria no meu lugar? São pessoas que não podem alcançar um ministério. O que é preciso? É preciso cura. É preciso cura, restauração, cura dos sentimentos. Nós somos, muitas vezes, somos feridos no corpo ou na alma. Os sentimentos. O que não pode é a pessoa pintou uma situação, começa a girar, fica tonto. Ai meu Deus, o que eu faço? Aí liga para a irmã, vai na casa do outro, começa a questionar, aí vai procurar o pastor, vai para lá, vai para cá, e começa a girar o mundo e não consegue parar, buscar ela em Deus, esquadrinhar a situação, prescrutar os fatos e tomar a decisão que tem que ser tomada. São traumas, são temores, são incertezas, falta de crescimento espiritual, falta de fé. Nós temos que olhar, esquadrinhar e ter potencial de decisão. Só assim Deus vai poder contar com as nossas vidas. Imagina se nós chegarmos numa situação espiritual, onde é necessário uma decisão, e nós naquele momento começarmos a questionar. Não tem tempo. Às vezes nós estamos numa situação que Deus quer agir rápido, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, é pegar ou largar. Moisés, o caminho é esse. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Toca nas águas. Moisés foi lá e tocou. Decisão. Josué,
rodeia as muralhas 7 vezes, no último dia rodeia 7 vezes, e dá o grito, e toca a trombeta, e bate o pé, e faz o povo ir. Vamos embora, é para fazer isso, vamos embora. Amém, irmãos? Elias, faz o seguinte, reúne os profetas de Baal, leva para o Monte Carmelo, faz um desafio, é para fazer, vamos embora, é isso, ó, vem. Vocês são 450, clama o Deus de vocês, eu vou clamar, o que responder por fogo é Senhor em Israel. Decisão, potencial de decisão. Agora imagina, meu Deus, clamar, cai fogo do céu, como vai ser, como não vai ser, não presta, sai fora, vou procurar outro. Amém, querido? Como é que está o seu potencial de decisão? Está ainda meio confuso? Ah, meu irmão, é hoje. Clama por restauração. Senhor, não sei porquê, que às vezes eu fico tão em dúvida, eu não entendo como tomar uma decisão, Senhor, eu fico tão duvidoso, meu irmão. Hoje é o dia da restauração, para que você seja totalmente habilitado para o reino de Deus. Muitas vezes você tem que chegar em igrejas e pregar e largar o verbo, como numa que eu estive aí, toda aliançada com político até os dentes. Eu não queria saber quem estava ouvindo ou quem estava deixando de ouvir. Quando eu virei as costas, aí os comentários ficaram para lá. Pouco me importa o que Deus me mandar falar, eu já fiz esse pacto com Deus. Senhor, se eu ouvir a tua voz, doa em quem doer, até em mim mesmo, e muitas vezes tem doído em mim, irmão, mas eu falo, eu largo o verbo, porque quem põe o pão na minha mesa é poderoso. Amém? Deus quer contar contigo, mas não duvidoso, não titubeando. Hoje eu vou ou não vou? Hoje eu faço ou não faço? Quantas pessoas já deixaram de ir ao centro da vontade de Deus por falta de potencial de decisão? Não, aquele lugar é perigoso, eu não vou para lá não. Não, lá é terrível. Semana passada eu escutei na televisão que aquele lugar pegou fogo. Não tem gente assim? E como tem gente assim? Aí não se enquadram no centro da vontade de Deus. Como dizíamos, o mundo, o que tem? Jaz no maligno, não tem para onde fugir. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os operários. É pegar ou largar, decide aí, o que você vai fazer da vida? Você vai crer ou não? É contigo. Amém, meu irmão? Potencial de decisão. Certa vez eu estava num ponto de ônibus, saindo de um seminário, um frio terrível, uma situação terrível. Eu disse, Senhor, isso aqui parece uma loucura. Uma hora dessa da noite, num deserto, beira de favela, eu esperando um ônibus que nem sabia se existia mais. Falei, Senhor, eu tomo uma decisão hoje. A partir de hoje eu aposto a vida na Bíblia como a tua palavra. Se a Bíblia for a tua palavra, eu vou ver a tua glória. Se ela não for, eu serei mais um jogado nas sarjetas da vida, mas a partir de hoje eu aposto a vida. Como você vê, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem que tomar decisão. Você tem que ser uma pessoa de decisão. Peça hoje, meu irmão, que seja restaurado o teu potencial de decisão. E tem mais, entenda que servir a Cristo Jesus e tê-lo como amigo é melhor do que ter multidões como amigo. A amizade de Jesus Cristo te supre em tudo, mais que exércitos. Jesus disse, a porta que eu abro, ninguém fecha. Então você não tem que ter amizade com ninguém. Não, se eu não tiver aliançado com fulano, com beltrano, com cicrano, e como é que eu vou fazer? Tu vai fazer o que Deus te manda fazer. Tu vai buscar como Deus te manda buscar. E ele falou, eis que diante de ti eu ponho uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, decidiste guardar o meu nome e não negar a minha palavra. Amém, queridos? É necessário sermos restaurados por completo. E tem pessoas
que vão viver a vida toda em lugares chamados igrejas e outros que até mesmo são igrejas, mas que a profundidade da palavra e do entendimento não gera esse campo, não gera esse despertamento, e a pessoa acha que ela tem que ser sempre aquilo, é aquilo que Deus escolheu para ela, porque ela não foi acordada, ela não foi despertada, não foi elucidada, não foi esclarecida, o Espírito Santo não teve a chance de trabalhar na mente, trabalhar nos sentimentos, mas hoje você tem essa oportunidade. Hoje, mais uma palavra foi acrescentada ao teu espírito, mais uma voz, então não deixe passar de hoje, amém, querido? Porque Deus tem uma obra tremenda conosco, mas uma obra que nós vamos dia a dia precisar tomar decisão. Enquanto Josué estava ali aos pés de Moisés, ele só via Moisés tomar decisão. Chegou uma hora que Deus falou assim: Moisés, aí, Josué, Moisés é morto, meu servo Moisés morreu, está comigo, agora é você, levanta-te, toma a decisão, dispõe-te, toma a decisão e faz este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Toma a decisão, bota esse povo na terra prometida. Quer ou não quer? É pegar ou largar. Amém, querido? Deus é bom e nessa noite Ele já está trabalhando na sua alma, nos seus sentimentos, para que você entenda que quando tiver que tomar a decisão, vai tomar e acabou. Por isso, mergulha na Escritura, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Amém. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.